O Flamengo anunciou a contratação de Paquetá. Lucas Paquetá volta ao Flamengo. É uma contratação de 42 milhões de euros, cerca de 260 milhões de reais. E como o Flamengo vem dizendo, é de fato uma contratação que muda o patamar do futebol brasileiro. Ela é muito marcante para o nosso mercado e nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Primeiro vamos recapitular que logo antes do Flamengo, o Cruzeiro anunciou a contratação do Gerson, que está voltando da Rússia para o futebol brasileiro. Os direitos do Gerson custaram 27 milhões de euros, cerca de 170 milhões de reais. Já foi um investimento bastante alto, mas você percebe a distância entre Gerson e Paquetá. O Paquetá saiu ainda mais caro. Os motivos por trás da contratação de cada um desses jogadores do ponto de vista financeiro são diferentes. O Flamengo é um clube que se sustenta primordialmente com as próprias receitas. Afinal, é uma associação civil sem fins lucrativos, não tem um dono, não tem ninguém injetando capital no Flamengo. Então ele arrecada com o direito de transmissão, patrocínio, estádio, transferência de jogador e usa esse dinheiro para fazer os próprios investimentos. Então ele anda com as próprias pernas. No caso do Cruzeiro, não é um clube que tem um faturamento tão alto. E ele tem um dono, é o Pedro Lourenço, empresário de Belo Horizonte. O Pedrinho injeta dinheiro no Cruzeiro para manter as contas em ordem e permite que o clube faça investimentos como esse na compra do Gerson. Então, existem motivos diferentes por trás de cada contratação para explicar financeiramente como é que essa conta fecha. Eu vou te dizer que não é exatamente esse o nosso assunto aqui hoje. A gente faz muito essa análise sobre a parte financeira dos clubes, mas os balanços de 25 ainda não saíram, a gente precisa de mais informação para poder se aprofundar. Eu vou aqui por um outro caminho, vamos falar sobre o mercado de transferências. E a base para isso é o relatório que a FIFA publicou nessa semana, dias atrás, sobre as transações de jogadores no ano de 2025 e que mostram para a gente a importância que a contratação do Gerson e principalmente a do Paquetá tem em relação a determinados padrões do nosso futebol. Primeiro ponto interessante é que, em termos de fluxo de jogadores, o Brasil lidera no mundo. Em 2025, o Brasil foi o país que mais exportou jogadores, ou seja, atletas saíram de clubes brasileiros e foram para clubes do exterior. A gente está falando aqui de 1.005 atletas e foi também o mercado que mais importou jogadores, ou seja, jogadores vieram de fora para dentro e tanto faz a nacionalidade, a gente sabe que a maior parte disso é de jogadores brasileiros, mas tem também outras nacionalidades nesses dados, porque eles estão computando o clube que sai e o clube que chega. E aí, nesse caso, quando a gente olha para a importação de atletas, o Brasil também foi aquele que mais teve número de jogadores. Foram 1.190 atletas fazendo esse caminho de fora para dentro do mercado brasileiro. Em quantidade, é bom a gente saber que a maior parte dessas transferências não envolve valores, não teve compra de direitos, não teve um empréstimo que envolvesse algum tipo de grana. É aquele jogador que fica sem contrato e que vai tentar a vida num outro mercado, num outro país, e o Brasil é um centro muito importante, porque a gente tem muita matéria-prima, entre aspas, a gente tem muita gente querendo ir para fora e, ao mesmo tempo, a gente tem muita gente de fora que ou está voltando ou está vindo tentar a vida no futebol brasileiro. Quando a gente coloca os dados com valores, o cenário é um pouco diferente. O Brasil ele não lidera, mas ele tem valores muito relevantes. Em 2025, nós vendemos 689 milhões de dólares em direitos de atletas e compramos 433 milhões de dólares. Primeira comparação interessante, 689 versus 433 significa que o Brasil tem uma balança comercial positiva no futebol. A gente ganha mais dinheiro do que gasta, né? E isso faz com que o dinheiro de mercados estrangeiros seja injetado nos clubes brasileiros, porque uma vez que eles têm essa balança positiva, significa que esse dinheiro está sobrando e que isso está permitindo que os clubes ou paguem suas despesas ou paguem as suas dívidas e se apoiem assim nas transferências de jogadores. Esse quadro geral é interessante, mas é mais legal ainda quando a gente olha para o fluxo de dinheiro entre mercados. E aí, quando a gente lista os países com os quais o Brasil mais ganha dinheiro, a gente vai ter o seguinte top 5. Em primeiro lugar, a Inglaterra, com 203 milhões de dólares em 2025. Em segundo, a Rússia, com 92 milhões. Em terceiro, a Ucrânia, com 82 milhões. Em quarto, Portugal, com 69 milhões. E em quinto,
59 milhões vindos da Arábia Saudita, ou seja, esses são os mercados que mais compram jogadores brasileiros. E quando a gente olha para os mercados que o Brasil mais investe para comprar direitos de atletas, o top 5 é o seguinte: em primeiro lugar, a Inglaterra, com 74 milhões de dólares, em segundo, a Espanha, com 65 milhões, em terceiro, Estados Unidos, com 55 milhões de dólares, em quarto, a Rússia, com 43 milhões, e em quinto, Portugal, com 35 milhões. O que a gente percebe aqui? A Inglaterra ela é muito importante como um mercado para o qual a gente manda jogador e do qual a gente busca jogador, o que se encaixa agora com essa transferência do Paquetá. E isso não é uma questão só do Brasil. No mundo inteiro, como a Inglaterra é o maior mercado do futebol, eles arrecadam muito dinheiro com transmissão, com estádio, com patrocínio, eles acabam também transacionando muito atletas. E a Inglaterra é um mercado comprador. Diferente da gente que tem uma balança comercial positiva, a balança comercial da Inglaterra geralmente está negativa, porque eles investem mais do que eles arrecadam com venda de jogador. Então é absolutamente natural que a gente tenha essa relação com a Inglaterra de ganhar muito dinheiro deles e gastar também dinheiro com eles. E assim como a gente, outros países, a Espanha, a Itália, a Alemanha, também passam por isso. E outro país que eu destaco aqui nessa lista, que é importante tanto nas idas quanto nas vindas, é Portugal. Portugal se transformou numa espécie de ponte entre América do Sul e Europa. Jogadores que saem daqui vão para clubes portugueses e dos clubes portugueses eles se adaptam à cultura europeia ou não e de lá eles fazem transações maiores para outros clubes. Então Portugal tem essa característica. Por quê? A cultura é um pouco mais próxima da nossa cultura brasileira e de certa forma da latina também. A língua é mais acessível, o clima é mais agradável. O futebol é um futebol bem desenvolvido taticamente, tecnicamente, né? Os treinadores portugueses são bastante importantes, tem uma escola portuguesa ali que é relevante, então o mercado de Portugal ganhou essa característica de se tornar uma ponte entre o Brasil e a América do Sul como um todo e o mercado europeu. E quando a gente fala de Estados Unidos e Rússia, são mercados absolutamente diferentes. Nos Estados Unidos é uma questão um pouco mais capitalista, você tem empresários que são donos de clubes, eles aportam dinheiro, a estrutura funciona assim, mas a gente não tem muita informação a respeito. É um mercado um tanto opaco, porque os clubes dos Estados Unidos, eles não publicam balanço, eles não deixam que ninguém saiba ali o tamanho do negócio. Não sei dizer a receita, não sei dizer o custo, não sei dizer quanto que eles investem em compra de jogador, só o que a gente consegue perceber sobre Estados Unidos é que é um mercado que tem muitos consumidores, que tem uma receita relevante, que tem contratos importantes na transmissão, é muito organizado o mercado de futebol nos Estados Unidos, obviamente menor do que o Brasil, pelo menos a metade, diria que menos da metade em relação a tamanho, mas que tem lá os seus donos que aportam dinheiro. E quando a gente fala de Rússia, é um mercado que também tem um tamanho ali de mais ou menos a metade do mercado brasileiro, se você compara a primeira divisão com a primeira divisão, ou seja, a Rússia fatura metade do Brasil, grosseiramente, mas é um mercado mais estatal, ou seja, os clubes eles são ou de propriedade do próprio Estado, e o Estado injeta diretamente, ou eles são clubes de empresários locais que recebem dinheiro tanto estatal por via de governo, o governo da província, o governo local injeta dinheiro no clube, ou de uma empresa estatal. Por exemplo, o Zenit, que é um clube que a gente ouve falar o tempo todo por causa de transferências de jogadores, seja quando a gente vai buscar o Gerson lá, como o Cruzeiro acabou de fazer, seja quando a gente vende. O Zenit é um clube que tem patrocínio da Gazprom. A Gazprom injeta muita grana no Zenit e isso justifica essa importância financeira que o Zenit tem no mercado de transferências. Mas aí, compreendidas as diferenças ali entre mercados e como é que é o fluxo de jogadores do Brasil para fora e de fora para o Brasil, vamos voltar para o começo da nossa conversa sobre a contratação do Paquetá. Por que ela é diferente? Porque o Brasil está muito acostumado a ser um exportador. Então a gente vende muito jogador para fora e à medida que a gente vende mais jogadores e tem mais dinheiro, a gente consegue comprar mais jogadores. Nesse ano de 2025, que é a nossa base aqui do relatório da FIFA, o Palmeiras foi um clube de muita relevância. Afinal, vendeu atletas por valores muito altos, para a Inglaterra inclusive, e conseguiu com isso comprar jogadores também por valores muito altos. Esse tipo de momento de um clube como o Palmeiras puxa os nossos dados para cima. E o que é relevante aqui do ponto de vista dos nossos torcedores é entender que esse fenômeno ele não acontece para todos os clubes de uma maneira geral. Eu estou falando aqui o tempo inteiro de mercado brasileiro, mercado russo, mercado americano,
Mas, obviamente, internamente, aquilo se divide de maneira desigual entre os clubes. Aqueles que estão mais organizados e com mais capital para investir, aqueles que estão com categorias de base mais profissionais, mais eficientes, geram mais jogadores, eles conseguem arrecadar muito mais, eles conseguem também investir muito mais. É o caso do Palmeiras em 2025, é o caso do Flamengo em 2026. Essa contratação do Paquetá demonstra a capacidade financeira que o Flamengo tem, baseado nas suas próprias receitas, como eu disse lá no começo, o que torna ali o negócio mais sustentável, uma boa notícia para os flamenguistas, que nem chega a ser uma notícia porque não é um fato novo, isso já está assim mais ou menos desde 2016, 2017, e um pouco assustador para os adversários, porque não é que você consiga explicar essa transferência do Paquetá como uma questão, foi o dinheiro do dono, foi o dinheiro de uma doação, foi o dinheiro de um patrocínio estatal, um fator só explica. Não, na verdade não. Na verdade o Flamengo está ganhando muito dinheiro com tudo e está podendo fazer esse tipo de investimento no Paquetá. E é diferente em relação ao nosso histórico, porque uma compra desse tamanho, né, de 42 milhões de euros, 260 milhões de reais, é uma compra que ela não vai estar entre as maiores do mundo nesse ano de 2026, porque quando a gente fala do topo da cadeia, Inglaterra, Alemanha, Espanha, as transferências saem por 40 milhões de euros, 50 milhões de euros. Esses foram os valores de 2025, as maiores transferências. Mas é bem possível que o Brasil fique muito acima do que estava acostumado a ficar, porque o Flamengo está fazendo essa contratação, essa bolada num jogador de 28 anos. E outro fator que explica também esse fenômeno, que aí não está relacionado ao Flamengo especificamente, é o fato de que clubes de futebol têm investido cada vez mais em compra de jogador e, consequentemente, eles também vendem mais atletas. Esse último dado que eu vou citar, talvez eu devesse ter aberto o vídeo com ele, mas em 2025 os clubes eles transacionaram 13 bilhões de dólares, um valor que foi o mais alto da história do futebol mundial, acima de quase 9 bilhões no ano de 2024. Ou seja, teve um crescimento relevante e é um valor mais alto da história. Por quê? Porque os clubes estão faturando cada vez mais dinheiro, porque o dinheiro entra pela Inglaterra e se espalha para outros países, então os ingleses vendem muito bem os seus direitos de transmissão, compram jogadores alemães, que compram jogadores italianos, que compram jogadores portugueses, que compram jogadores brasileiros, que compram jogadores de outros clubes da América do Sul. A cadeia funciona desse jeito. Quanto mais dinheiro tem circulando, mais dinheiro a gente vai transacionar, mais dinheiro o Flamengo, o Cruzeiro e outros clubes vão poder investir. Outros clubes, mas não todos, porque o futebol nesse sentido é bastante desigual. Essa é a minha coluna desta sexta-feira. Se você quiser ler ela, eu sugiro que você vá ao site do Estadão, inclusive faça a sua assinatura e faça por meio da minha coluna. Se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, não esquece de se inscrever, deixar um comentário, um joinha, deixar aí a sua crítica e a gente se vê na próxima sexta-feira. Tchau!